Ele tinha tudo: dinheiro, mansões, carros de luxo. Mas nunca escutou quem realmente era a mulher negra que trabalhava em sua casa todos os dias. Até que, em uma tarde qualquer, ele decidiu aparecer de surpresa na humilde casa da empregada. E o que viu mudaria sua vida para sempre. O relógio de parede da cobertura marcava 7 horas da manhã, quando Eduardo Monteiro terminou sua terceira xícara de café. O homem de 52 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, já estava de terno impecável, gravata ajustada e olhar austero. Era o tipo de pessoa que transformava qualquer ambiente apenas com sua presença. E quase sempre essa transformação vinha acompanhada de silêncio e respeito forçado. Para todos, Eduardo era um empresário de sucesso. Mansões erguidas por sua empresa se espalhavam pela cidade, sua fortuna era comentada em colunas de negócios e suas aparições em eventos sociais alimentavam a aura de um milionário implacável. Mas, por trás do brilho, havia um homem desconfiado que via em todos os que o cercavam potenciais aproveitadores. Ele não acreditava em gratidão ou lealdade. Em sua visão, o mundo era movido apenas por interesses. Era essa crença que o mantinha sempre vigilante, sempre distante. Naquela manhã, enquanto revisava papéis sobre uma nova licitação milionária, Eduardo observava discretamente sua empregada doméstica, Maria. Ela já estava na mansão havia quase 6 anos. Tinha 45 anos, postura ereta e semblante sereno. Era uma mulher negra de pele escura, cabelos crespos sempre presos em um coque perfeito. Cumpria suas funções com dedicação exemplar. A casa estava sempre impecável, o café pronto no horário exato, as roupas passadas no armário, mas havia algo nela que, para Eduardo, sempre soava como um enigma. Maria era reservada demais. Não falava de sua vida pessoal, não se queixava, não pedia favores. Apenas trabalhava, agradecia, cumprimentava com educação e ia embora. E era exatamente isso que incomodava Eduardo. Nos últimos meses, começou a notar um padrão. Maria terminava o expediente e saía apressada, quase sempre recusando caronas ou qualquer tipo de ajuda. O carro luxuoso do patrão era deixado de lado em troca de um ônibus lotado. A pressa dela parecia esconder algo. Enquanto assinava um contrato, Eduardo murmurou para si mesmo: "O que será que essa mulher esconde?" Naquela semana, Eduardo recebeu um comentário de um colega em uma reunião. "Monteiro, você confia tanto naquela empregada negra que está há anos com você? Nunca pensou que talvez ela..." A frase ficou no ar, cheia de insinuações. Eduardo não respondeu, mas aquilo ficou martelando em sua mente. Na noite seguinte, enquanto caminhava pelo jardim da mansão, viu Maria fechar a bolsa rapidamente antes de se despedir. Observou-a de longe, como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não conseguia decifrar. A dúvida crescia como uma semente plantada em terreno fértil. O milionário, acostumado a ter controle de tudo, não suportava a ideia de alguém próximo esconder-lhe algo. 2 dias depois, no café da manhã, Eduardo falou consigo mesmo em voz baixa, mas firme. "Vou descobrir." E a decisão estava tomada. Ele não pediria explicações, não faria perguntas. Para um homem como ele, perguntas soavam como fraqueza. Em vez disso, faria o que sempre fazia nos negócios. Investigaria sozinho. Não contratou detetives. Considerou que seria exagero. Preferiu algo mais simples e direto. Decidiu que iria até a casa de Maria, sem aviso, sem preparação. Queria ver com os próprios olhos o que ela escondia quando saía corrida todos os dias. Na sexta-feira, Eduardo encerrou o expediente mais cedo. Pediu ao motorista que o levasse até um bairro distante, bem longe da zona nobre da cidade. No caminho, olhava pela janela com uma mistura de curiosidade e desdém. As ruas asfaltadas davam lugar a vielas estreitas, e os prédios de luxo eram substituídos por casas simples, muitas com muros despintados e telhados improvisados. "Tem certeza, doutor?" perguntou o motorista, ao perceber que o destino se aproximava. "Absoluta", respondeu Eduardo, seco.
Quando o carro importado estacionou em frente a uma casinha pintada de azul claro, a vizinhança reagiu imediatamente. Crianças pararam de brincar para olhar. Adultos da calçada cochichavam discretamente. O contraste entre o veículo brilhante e as casas modestas era gritante. Eduardo saiu do carro com passos firmes, terno alinhado e expressão indecifrável. Caminhou até o portão simples de ferro e bateu. Por alguns segundos, silêncio. Em seguida, a porta se abriu. Maria surgiu usando um vestido simples, o cabelo preso em um coque desajeitado. Ao ver o patrão na sua porta, os olhos se arregalaram. Senhor Eduardo? A voz saiu trêmula, misto de surpresa e apreensão. O que o senhor está fazendo aqui? Achei que era hora de conhecer sua casa, disse ele frio. Antes que ela pudesse responder, 2 crianças negras apareceram atrás da mãe. Um menino de uns 9 anos e uma menina de 7. Ambos tinham o cabelo crespo despenteado, mas os olhos brilhavam de curiosidade. O menino segurava um carrinho de plástico quebrado. A menina, um caderno gasto com desenhos coloridos. Eduardo olhou para eles e um aperto estranho tomou seu peito. Não esperava encontrar crianças. Eles são... começou ele. Meus filhos, respondeu Maria, firme, mas com um leve rubor de vergonha no rosto. O milionário ficou em silêncio, processando a informação. Maria respirou fundo e, com uma mistura de medo e dignidade, abriu mais a porta. O senhor quer entrar? Eduardo assentiu e cruzou a soleira. O que ele viu, ao dar os primeiros passos na casa humilde, ficaria para sempre gravado em sua memória. A sala era simples, mas impecavelmente limpa. Móveis antigos, mas bem cuidados. Na parede, fotografias emolduradas mostravam momentos felizes de família. O cheiro de comida caseira vinha da cozinha. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o quarto ao lado. A porta entreaberta deixava à vista uma senhora idosa negra, sentada em uma cama simples, com lençóis limpos. O rosto marcado pelo tempo, os olhos cansados, mas o sorriso doce ao perceber a presença do visitante. "Essa é minha mãe", disse Maria com voz baixa. "Ela está acamada há alguns anos. Cuido dela sempre que chego do trabalho." Eduardo ficou parado, sem saber o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se pequeno diante de alguém. Naquele instante, começou a perceber que o mistério que tanto o incomodava não era feito de segredos sombrios, mas de sacrifícios silenciosos. E essa descoberta era apenas o começo. Eduardo Monteiro jamais imaginara que dar alguns passos para dentro de uma casa simples pudesse provocar tamanho impacto. Para ele, acostumado a mansões luxuosas, pisos de mármore e lustres de cristal, aquele espaço modesto parecia pertencer a outro planeta. Mas não era o tamanho que chamava atenção, era o cuidado. Uma estante antiga guardava alguns livros didáticos e brinquedos improvisados. Sobre uma mesa de madeira gasta, um vaso com flores simples trazia vida ao ambiente. Eduardo observava cada detalhe como quem avalia um terreno. Mas dessa vez, não eram cálculos ou negócios, era espanto. Os filhos de Maria se aproximaram curiosos. "Mãe, ele é o patrão?" perguntou o menino sem cerimônia. "É sim, Rafael", respondeu ela com um leve embaraço. "E essa é a Ana, senhor." A menina sorriu timidamente e mostrou o caderno que carregava. Nele havia desenhos coloridos de casas, árvores e pessoas de mãos dadas. "Você gosta de desenho?" perguntou Eduardo, abaixando-se um pouco para vê-la melhor. Ana assentiu, orgulhosa. "Eu quero ser arquiteta um dia, construir casas bonitas, sabe?" O comentário atingiu Eduardo em cheio. Ele, que passara a vida inteira construindo prédios e mansões para milionários, nunca tinha pensado que uma menina negra em uma casa tão simples pudesse sonhar com o mesmo. Maria, ainda nervosa, ofereceu um copo d'água. Eduardo aceitou e se sentou no sofá gasto, mais confortável. Do quarto ouviu um leve chamado. "Maria!" A voz fraca vinha da idosa acamada. Ela correu até lá, e Eduardo, sem pedir licença, a seguiu. No quarto, a mãe de Maria estava deitada em uma cama simples cercada de travesseiros.
A respiração era lenta e o corpo frágil denunciava anos de doença. Ainda assim, ao ver Eduardo, ela abriu um sorriso caloroso. "Quem é esse, filha?" "É meu patrão, mãe, o senhor Eduardo", respondeu Maria, ajeitando os lençóis. A idosa estendeu a mão trêmula. Eduardo hesitou, mas segurou-a. O gesto, simples, o desarmou. Havia uma força silenciosa naquele olhar cansado, uma dignidade que nenhuma doença parecia conseguir apagar. "Obrigada por dar trabalho à minha filha", disse a senhora com esforço. "Ela faz de tudo por nós." Eduardo sentiu um nó na garganta. Não estava acostumado a ouvir palavras tão sinceras sem esperar nada em troca, apenas gratidão pura. De volta à sala, Rafael puxou a barra de sua calça. "Quer ver meu carrinho?" perguntou, mostrando o brinquedo quebrado. Eduardo assentiu e o menino começou a explicar como tinha consertado as rodas com tampinhas de garrafa. Ana, por sua vez, mostrou mais desenhos, contando histórias por trás de cada um. Enquanto isso, Maria observava, dividida entre orgulho e apreensão. Nunca tinha levado o patrão à sua casa. Para ela, aquele encontro era motivo de vergonha e medo de julgamentos. Mas Eduardo, silencioso, apenas absorvia tudo. Cada detalhe parecia desmontar a imagem que ele construíra dela. Não havia segredos. Não havia mistérios obscuros. Havia apenas uma mulher negra que, depois de horas de trabalho pesado, voltava para casa para ser mãe e filha dedicada. Eduardo olhou para Maria, finalmente quebrando o silêncio. "Nunca imaginei que você..." Ele parou. Não sabia como terminar a frase. Que carregasse tanto peso era o que queria dizer, mas as palavras não saíram. Maria, com um leve sorriso de cansaço, respondeu: "A vida da gente não cabe em uniforme, senhor. Quando eu estou na sua casa, sou sua empregada. Aqui, sou mãe, sou filha, sou quem precisa manter tudo de pé." A frase o atingiu como um soco. Pela primeira vez, Eduardo descobriu que nunca havia pensado em Maria como alguém completo. Para ele, ela era apenas uma funcionária eficiente e invisível dentro da mansão. O relógio marcava quase 7 da noite, quando Eduardo se levantou. As crianças o acompanharam até a porta. Ana segurou o caderno e perguntou: "O senhor constrói casas, não é?" "Sim", respondeu ele. "Então, um dia pode me ensinar?" Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. A inocência da pergunta o deixou sem resposta. Apenas esboçou um sorriso discreto, quase imperceptível, mas real. "Um dia, quem sabe?" Maria abriu a porta, ainda sem acreditar que aquela visita tinha acontecido. Eduardo entrou no carro em silêncio. Enquanto o motorista arrancava, olhava pelo retrovisor. A imagem da casa simples, da mãe acamada, dos filhos sorridentes. E, dentro de si, algo começou a mudar. Naquele momento, Eduardo percebeu que não havia ido descobrir um segredo. Ele havia descoberto uma verdade. O carro deslizava pela avenida principal rumo à zona nobre da cidade. Mas a mente de Eduardo Monteiro permanecia na rua simples que acabara de deixar. A cada quilômetro, sentia que carregava algo novo dentro de si. Uma inquietação que não combinava com seu perfil calculista e frio. A imagem de Ana mostrando o caderno com desenhos coloridos não saía da cabeça. "Quero ser arquiteta", ela dissera, com uma naturalidade que o desarmara por completo. Ele, que passara a vida levantando edifícios imponentes, jamais imaginara que um sonho tão parecido pudesse nascer em uma casa tão humilde. E Rafael, com o carrinho quebrado, remendado com tampinhas. Aquilo o fez lembrar de sua própria infância, quando ainda não havia riqueza. Mas Eduardo rapidamente afastou o pensamento, como se tivesse medo de se aproximar demais daquele passado. Chegou em casa, entrou na mansão silenciosa e se jogou no sofá de couro importado. O contraste entre os dois lares era gritante. Ali tudo brilhava, tudo era grandioso, mas o silêncio era ensurdecedor. Nenhuma criança corria pelos corredores, ninguém o recebeu com sorrisos inocentes, apenas o eco vazio de paredes caras. Pegou um copo de uísque, mas a bebida desceu amarga.
Lembrou-se da água simples que Maria lhe oferecera em um copo de vidro arranhado. Estranhamente, aquela água havia lhe parecido mais pura do que qualquer bebida cara de sua adega. Nos dias seguintes, tentou repetir a rotina. Reuniões, contratos, telefonemas, jantares de negócios, mas em cada pausa a memória voltava. A mãe de Maria, frágil, sorrindo e agradecendo. Obrigada por dar trabalho à minha filha. Eduardo não lembrava da última vez que alguém o agradeceu sem segundas intenções. Aquela gratidão desinteressada pesava mais do que qualquer negociação milionária. E havia também a frase que Maria havia dito. Ele repetia mentalmente essas palavras como quem lê um texto desconhecido. A vida da gente não cabe em uniformes. Pela primeira vez, questionou se conhecia de fato as pessoas que trabalhavam para ele. Sabia os nomes, os horários, as funções, mas e as histórias? Uma noite, convidado para um jantar luxuoso, Eduardo descobriu que não se encaixava. Sentado à mesa, rodeado de empresários e socialites, ouvia conversas sobre viagens internacionais, carros recém-comprados, novos investimentos, mas sua mente vagava. Quando um colega se vangloriou da nova cobertura em Miami, Eduardo apenas balançou a cabeça, lembrando-se do sorriso simples de Ana com seus desenhos. Sentiu-se deslocado, como se aqueles assuntos, de repente, tivessem perdido a importância. Saiu mais cedo do jantar, inventando uma desculpa qualquer. No carro, pediu para o motorista mudar a rota. Queria passar novamente pela rua onde Maria morava. Chegou perto das 9 da noite. Não desceu do carro, apenas observou de longe. A casa azul clara estava iluminada e, pela janela, ele conseguiu ver uma cena simples. Rafael sentado no chão, fazendo a lição de casa, Ana desenhando na mesa, Maria lavando a louça e, no quarto, a mãe descansando. Era uma rotina comum, mas para Eduardo parecia extraordinária. Ali estava uma vida real, com amor, esforço e dignidade. Uma vida que não dependia de carrões na garagem nem de contratos milionários. Pela primeira vez, sentiu inveja. Não da pobreza, mas da riqueza que aquela família carregava nos laços. No dia seguinte, ao chegar na empresa, Eduardo descobriu algo que nunca notou antes. Cumprimentou o porteiro, o faxineiro, a secretária e, pela primeira vez, olhou para cada um de verdade. Perguntou como estavam e as respostas simples lhe pareceram mais valiosas do que qualquer relatório financeiro. Maria chegou pontualmente, como sempre. Ele a observou de longe, arrumando as flores na sala de estar da mansão. Notou o cuidado em cada detalhe, a forma silenciosa como mantinha tudo em ordem. Quase chamou seu nome, mas se conteve. Ainda não sabia o que dizer. Naquela noite, deitado em sua cama de lençóis importados, Eduardo não conseguiu dormir. Lembrou-se de uma memória antiga. Sua mãe, ainda viva, costurando roupas para sustentar a família. Ele era adolescente e havia passado noites em claro para garantir que nada faltasse. Na época, jurara que, quando fosse rico, nunca deixaria sua família passar por dificuldades. Agora, décadas depois, percebeu que se esquecera da essência dessa promessa. Construíra impérios, mas perdera o contato com aquilo que realmente importava. Maria, com sua vida simples, acabara de lhe devolver essa lembrança. No sábado, sem planejar muito, Eduardo retornou à casa dela. Bateu na porta e Rafael foi quem abriu. "Olá, tio", disse o menino sorridente. "Tio?" Eduardo surpreendeu-se com a naturalidade. Aquilo aqueceu seu coração. Entrou e Maria pareceu nervosa, mas o recebeu com educação. Ana correu para mostrar um novo desenho. Uma casa grande, mas cheia de flores e pessoas sorrindo. "Essa é a nossa casa dos sonhos", explicou a menina. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquele pedaço de papel.
Nunca um projeto de arquitetura em sua empresa o emocionara tanto quanto aquele rabisco infantil. Naquela noite, de volta à mansão, Eduardo tomou uma decisão. Não podia mais viver como se nada tivesse mudado. Estava diante de um confronto silencioso. De um lado, o homem que sempre foi, frio, distante, orgulhoso. Do outro, o homem que, pela primeira vez em décadas, estava disposto a aprender com a simplicidade de quem tinha tão pouco, mas carregava tanto. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sentiu-se disposto a mudar. O domingo amanheceu ensolarado, mas Eduardo Monteiro não tinha pressa de sair da cama. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia a urgência em abrir relatórios, atender ligações ou revisar contratos. Algo dentro dele mudara. Sentado à mesa do café, encarou o jornal aberto e descobriu que não tinha interesse nas manchetes de economia. Pegou o celular e, em vez de ligar para sócios ou diretores, discou um número que não lembrava de ter usado. O da coordenadora de uma fundação beneficente que havia patrocinado anos atrás apenas por formalidade. Bom dia, Clara. Aqui é o Eduardo Monteiro. Gostaria de conversar sobre apoio a famílias negras em situação vulnerável, disse surpreendendo a si mesmo. Do outro lado, silêncio breve, seguido de entusiasmo. Ele marcou uma reunião para a semana seguinte, mas não quis esperar tanto. Naquela tarde, retornou à Casa Azul de Maria, desta vez levando uma sacola discreta com alguns presentes para as crianças. Rafael abriu a porta, como sempre sorridente. Olá, tio Eduardo! Ana apareceu logo em seguida com um novo desenho nas mãos. Fiz uma casa com jardim, só para mostrar para o senhor. Eduardo entrou, tentando disfarçar a emoção. Estendeu a sacola. Trouxe umas coisinhas para vocês. Rafael encontrou um jogo de construção com pecinhas coloridas. Seus olhos brilharam. Ana descobriu um estojo de lápis de cor e cadernos novos. Abraçou o material como se fosse um tesouro. Obrigada, tio! Disse em coro sem cerimônia. Maria observava a cena, surpresa. Senhor Eduardo, o senhor não precisava. Eu sei que não precisava, interrompeu ele com suavidade. Eu quis. Pouco depois, Eduardo caminhou até o quarto da idosa. Ela estava acordada, olhando pela janela. Boa tarde, senhora. Como está se sentindo hoje? Perguntou ele. Um pouco cansada, mas feliz. Minha filha me disse que o senhor voltou, respondeu com um sorriso. Eduardo percebeu a fragilidade, mas também a dignidade. Aproximou-se e perguntou: Está recebendo acompanhamento médico adequado? Maria interveio. Fazemos o que podemos no posto de saúde. Às vezes demora para conseguir consultas, mas a gente vai levando. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que podia fazer muito mais e, naquele instante, decidiu o que faria. Na segunda-feira, ligou para um de seus contatos na área da saúde. Garantiu consultas particulares para a mãe de Maria, exames completos e medicação de qualidade. Fez tudo de forma discreta, sem alardes. Quando contou a novidade, Maria ficou emocionada. Eu não sei como agradecer. Não precisa, respondeu ele. Quem tem que agradecer sou eu. Ela olhou confusa. Eduardo sorriu de leve. Por me mostrar que, mesmo com pouco, dá para viver com tanta dignidade. Os dias seguintes foram marcados por pequenas transformações. Eduardo, que antes passava horas trancado no escritório, começou a dedicar parte do tempo para visitar Maria e os filhos, não como o patrão, mas como alguém que queria aprender. Sentava-se com Rafael para montar castelos de blocos de brinquedo. Observava Ana colorir casas imaginárias. E, vez ou outra, dava sugestões de arquitetura. A cada encontro, descobria um lado de si que pensava ter perdido, a capacidade de se conectar genuinamente. Na empresa, os funcionários começaram a notar a diferença. Eduardo já não se limitava a dar ordens secas. Cumprimentava pelo nome, perguntava sobre a família, ouvia histórias. No início, causou uma estranheza. Muitos acharam que era fingimento, mas com o tempo perceberam que havia sinceridade. Uma tarde, chamou o seu motorista no escritório. Carlos, há quanto tempo trabalha comigo? Quase 15 anos, doutor. E eu nunca perguntei sobre sua família, não é? O motorista, surpreso, apenas sorriu. Não, senhor, mas agradeço por perguntar agora. Eduardo ficou pensativo. Talvez estivesse recuperando algo que nunca deveria ter perdido.
Numa noite de sexta-feira, Maria preparou um jantar simples e convidou Eduardo para ficar. No início, ele recusou. Sua agenda estava sempre cheia. Mas Ana insistiu com os olhos brilhando. Fica, tio Eduardo. É macarrão, o que eu mais gosto. Ele aceitou. Sentou-se à mesa com eles em uma refeição que não tinha luxo algum, mas transbordava calor humano. Rafael contava histórias da escola, Ana mostrava novos desenhos e a mãe de Maria, mesmo frágil, sorria o tempo todo. Eduardo descobriu que não lembrava da última vez em que rira de forma tão espontânea. Quando se despediu naquela noite, Maria foi até a porta com ele. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Eduardo respirou fundo. Porque, Maria, por muito tempo achei que riqueza fosse só dinheiro, carros e móveis. Mas vocês me mostraram que a verdadeira riqueza está aqui, disse apontando para o peito. E eu não quero continuar pobre desse jeito. Maria baixou os olhos emocionada. O senhor não é pobre, só estava olhando para o lado errado. Na semana seguinte, Eduardo tomou outra decisão importante. Criou um programa em sua empresa para oferecer bolsas de estudo aos filhos de funcionários negros e assistência médica às famílias. Quando anunciou a novidade, alguns executivos questionaram o custo. Eduardo foi firme. Se construímos prédios, mas não cuidamos de quem ergue o nosso trabalho todos os dias, então somos apenas ricos de fachada. E pela primeira vez, todos o ouviam em silêncio, respeitando não apenas o patrão, mas o homem que começava a renascer. Meses depois, numa manhã, recebeu uma visita inesperada no escritório. Era Ana, junto da mãe. A menina segurava uma pasta com desenhos novos. Tio Eduardo, trouxe meus projetos, quero que o senhor veja. Ele abriu os papéis e encontrou desenhos de casas coloridas, com jardins e pessoas felizes. Não eram só rabiscos, já havia linhas firmes, sonhos começando a tomar forma. Você um dia será arquiteta de verdade, disse Eduardo com carinho. E eu vou estar aqui para ver, respondeu Ana com certeza. Naquela noite, ao chegar em sua mansão silenciosa, Eduardo caminhou até a varanda, olhou para a cidade iluminada e refletiu sobre tudo o que vivera nos últimos meses. Lembrou-se da primeira vez que bateu na porta da Casa Azul, movido por desconfiança. Naquele dia, queria descobrir um segredo, mas acabou descobrindo a si mesmo. Lembrou-se da mãe de Maria, que, com um sorriso frágil, lhe agradeceu por dar trabalho à filha. Das crianças negras que o chamavam sem títulos ou status, apenas como tio. De Maria, que sustentava o lar com força e dignidade. E percebeu que a verdadeira lição não estava em ajudar, mas sim em reconhecer. Porque a maior riqueza de um homem não está nas mansões que constrói, mas nas vidas que consegue transformar. Com os olhos marejados, Eduardo murmurou para si mesmo. Nunca mais vou olhar para alguém apenas como funcionário. Cada pessoa carrega uma história, e é essa história que vale mais do que qualquer fortuna. Naquele momento, ele se deu conta de que finalmente havia entendido a essência da vida, e essa essência podia ser resumida em uma única frase. A verdadeira grandeza não está no que possuímos, mas na forma como tratamos aqueles que caminham ao nosso lado. Às vezes a gente acredita que a riqueza está apenas no dinheiro, nos bens, no luxo, mas, na verdade, a maior riqueza está naquilo que nem o tempo nem o poder pode comprar: dignidade, amor e empatia. Eduardo descobriu isso da forma mais inesperada, ao entrar na casa simples de sua empregada negra. E você, se estivesse no lugar dele, teria batido naquela porta? Ou continuaria acreditando que conhecia tudo sobre alguém apenas pela função que ocupa? Me conta aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu vou adorar ler a sua resposta. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Obrigado por ficar até o final. Até o próximo.